O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, parte 98. Feliz de ti, Simão. Jesus e os seus foram expulsos de Giscala a pedradas, o que lhe causou um ferimento na mão. Mas prosseguiram viagem. Foram a Quedes, bela cidade murada, onde viviam muitos levitas e sacerdotes do templo. A apreensão era grande. Sabiam que também ali eram mal vistos. Na praça central, encontraram os mesmos rabis de Giscala à sua espera. Parecia que alguém os tinha avisado que passariam por ali. Enquanto os fariseus rosnavam, um velho respeitável o convidou para falar na grandiosa sinagoga. Jesus se apresentou, mencionando Abacuque. Sua profecia dá testemunho de mim e fala da boa nova que trago aos filhos de Israel. Fui mandado para isso, e nenhuma força do mundo poderá deter meu ímpeto de triunfador. Sobre os reis e tiranos, sobre os pecados e contradições. Eu sou o triunfador. O tumulto começou entre gritos e risadas de deboche. Queriam ver sinais de que era o Messias. Sem isso, não creriam. Jesus levantou a mão machucada. Fostes vós que fizeste isto. Sabei que no último dia, no dia de ira, este sinal da minha mão lançará dardos sobre vós, mais poderosos que o fogo do inferno. Que a maldição recaia sobre ti, blasfemador. Bem merece ser apedrejado, urravam em coro. O sinagogo mandou que todos se retirassem, queria ouvi-lo. E Jesus finalizou. A esta geração má e adúltera que pede sinais, não será dado senão o sinal de Jonas. A paz aos de boa vontade. Adeus. O povo simples seguiu Jesus acompanhado do sinagogo. Não é certo punir os justos por causa dos maus. Ó, vinde a mim, refúgio dos pecadores. Como escreveu Abacuque. Se ele tardar, esperai, porque quem está para vir, virá sem tardar. Eis-me aqui, aquele que devia vir já chegou. Sou eu. Não condeno os que me insultam, mas o profeta que me previu como o triunfador ameaça. Ai dos cobiçosos que acumulam coisas e levam nas costas uma grossa camada de lama. Ai dos que edificam cidades sobre o sangue e fortalezas sobre injustiças. Israel fundamenta suas cobiças sobre lágrimas e sangue. Fia-te, disse o Altíssimo, e o mundo apareceu. Fia-te, dirá o Redentor, e o mundo será redimido aos que tiverem vontade de o serem. Deus virá dar luz. Eu sou esta luz, e meu esplendor inundará a terra inteira. Glórias ao bom que quis Cristo para a redenção do homem. A paz esteja convosco. Pedro questionava como souberam que passariam por ali. Judas chegou perto e ajoelhou-se. Mestre, sou o culpado. Naquela noite falei com um deles que passarias por aqui. Pedro indignou-se. Mas Jesus foi firme. Silêncio, Simão Pedro. Teu irmão se acusa e se humilha. Eu te perdoo, Judas. Sê mais prudente na próxima vez. E todos se perguntavam: que sinal seria este? Vós não precisais de sinal, mas os que convivem conosco. Afinal, o que dizem que eu sou? Uns acham que és profeta, um rabi, outros que és um doido endemoniado. Mas há os que te acham mesmo o filho do homem. Os pareceres são os mais diversos.
que és alguém com requisitos superiores, como inteligência, sabedoria e poder, inclusive de não morrer. Dizem até que João Batista não morreu. No seu lugar, Herodes mandou matar um servo para não ser vencido por Herodíades. Ah, o povo fala demais. Dizem que és Elias ou outro profeta, que és filho de homem e não de Deus. Israel crê no rigor de Deus, não em tua bondade. Mestre, como poderiam crer em ti estes fariseus hipócritas que se acham verdadeiros deuses? Medem a Deus por si mesmos. E vós, quem achais que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Gritou Pedro, ajoelhando-se com o rosto cheio de luz. Jesus se inclinou, ergueu-o e o abraçou forte. Feliz de ti, ó Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Soubeste compreender isto desde o primeiro dia. Não viste manifestações sobrenaturais. Não conhecias minha santidade de filho, de carpinteiro e cidadão, como Judas e Tiago, meus irmãos. Não recebeste nenhum milagre, e, no entanto, gritaste: Ele é o Cristo. Desde a primeira hora em que me viste, por isso eu te chamo de Cefas, pedra na qual edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ti darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra estará ligado no céu. O que desligares estará desligado. A partir deste momento, és o chefe, a quem se deve obediência e respeito, como se fosse um outro eu mesmo. E como tal, eu o proclamo diante de todos vós. Esmagado pela emoção e sacudido pelos soluços, Pedro chorou no peito de Jesus. Era o pescador zombeteiro de Betsaída que, ao primeiro anúncio feito pelo irmão, havia desdenhado, ainda sob o peso de sua humanidade, mas que fazia surgir cada vez com maior nitidez o Pedro, pontífice da Igreja de Cristo. Ao se levantar, o rosto confuso e tímido de Pedro tinha um olhar de adoração, de amor e de súplica. Com seus olhos vermelhos, ia recolhendo, como em uma vasilha, a doçura, a graça, a segurança e a força que recebia daquele olhar doce de Jesus. Vós ficastes sabendo a verdade proclamada por Pedro. Porém, por enquanto, não digais a ninguém a verdade completa. Deixai que Deus fale aos corações dos ouvintes o verdadeiro significado das palavras: Jesus, o Cristo, o Filho do homem e de Deus. O destino agora era Cesareia de Felipe, irmão de Herodes. A cidade, inteiramente murada, culminava por uma maciça fortaleza. A intensa movimentação era devido ao seu importante porto e à convergência das rotas de grandes caravanas. Muitos moradores de Quedes chegaram antes deles, a fim de saber qual era o tal sinal de Jonas. Estavam alegres. Saudações, hosanas e súplicas. Jesus sorria e abençoava sem pressa todos que iam se agrupando, como um bando de abelhinhas que corriam atrás do doce perfume das flores. Alguns discípulos que estavam hospedados com um casal de idosos levaram Jesus ao terraço, de onde ele pôde falar a centenas de pessoas. O sinal que vos darei será como a história de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia e foi restituído para converter Nínive.
Assim acontecerá ao Filho do Homem, que será sacrificado e sepultado pelos grandes de Israel. Quando for a hora, o monstro insaciável que engole a todos que morrem se abrirá para restituir a luz que o mundo renegou. Jonas foi sinal da misericórdia aos ninivitas. O Filho do Homem será o sinal para esta geração que me tem em seu meio e não quer me ouvir. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra estes, pois se converteram com a pregação de um simples homem. E eu sou mais que um homem. Farei que um corpo já em decomposição volte a viver. Um corpo que por si se ressuscita. É sinal que lhe foi dado todo o poder ao seu espírito. O que está escrito, escrito está. A condenação reservada aos incrédulos e malvados com certeza virá. Várias crianças pararam de brincar para ouvi-lo. Dizei-me, ó criaturas sem malícia, para vós, qual é o meu sinal? Que tu és bom, tu queres o bem a todos, que és muito belo, não como os homens. E cada uma foi falando uma qualidade de Jesus e das dores que ele havia transformado em sorrisos. Até que veio uma pequenina de 4 anos, que se atirou em seu colo. Teu sinal é que amas todas as crianças, e as crianças te amam, deste tamanho. E abriu bem os bracinhos, sorrindo feliz. Jesus a beijou encantado. Mas como me amas assim, se nunca me vistes antes? É que pareces um anjo do Senhor. Mas também nunca viste anjo. A pequena titubeou, deu uma risadinha. Minha alma viu sim. A mamãe disse que Deus está aqui dentro. Então minha alma já viu ele e os anjos também. E te conhece porque és o Senhor. Jesus a beijou. Que este beijo aumente em ti a luz da inteligência. A pequena saiu correndo, segurando o lugar do beijo. Vou pedir para a mamãe beijar aqui, para recuperar a voz e parar de chorar. A mãe sofria da garganta e os discípulos não puderam curá-la. Jesus olhou para o pai da menina. A filhinha dela vai curá-la. Vai em paz e tem fé, como a tua filha. Ao deixarem Cesareia, o velho hospedeiro, Benjamim, fez questão de lhes mostrar a imponente fortaleza. Era amigo do intendente. O castelo era do tetrarca Felipe, que estava ausente, mas já havia manifestado vontade de conhecê-lo. A vista era simplesmente estupenda. Apreciavam a Palestina vista do alto, quando um gemido sufocado foi ouvido. É uma das jovens do castelo. O marido morreu e não sei se ela vai sobreviver ao dar à luz. O filho já está para nascer, mas desde que ficou viúva, aos 17 anos, não para de chorar. Desceram da torre às pressas. O gemido agora era assustador. O intendente pediu desculpas. Queria lhes servir frutas e bebidas, mas precisava ver o que estava acontecendo. Voltou lívido. O menino morreu. Que tristeza! Não respira mais. Jesus pediu que o trouxessem, mas a mãe translocada negou-se a se desgarrar do bebê morto. Jesus foi até ela e da porta disse: A paz esteja contigo. Olha para mim. Eu sou o Salvador. Dá-me teu pequenino. Algo havia naquela voz. A mãe, com um fio de esperança, entregou-lhe o bebê. Jesus pegou o pequeno embrulho, já frio.
Segurou-o pelas axilas e assoprou sua boquinha entreaberta, caída para trás. Ouviu-se um pio como de passarinho, depois um segundo e um terceiro, e afinal um gemido e o balançar da cabecinha. O grito da mãe foi sem força. Meu filho, meu amor, semente do meu Tobias, sobre o coração da mamãe. Já posso morrer feliz. Sussurrou sem ter mais qualquer reação. Ela está morrendo, gritaram as mulheres. Não, está tendo um justo repouso. Ao acordar, dizei que o menino se chamará Gessaí Tobias. Jesus pôs as mãos sobre o velho hospedeiro. Obrigado, amigo, por tudo que nos mostraste e por ter sido a razão de um novo milagre. Adeus. Próximo capítulo. A Corredentora.